Muito bem, né? Nós estamos então chegando para mais um dos nossos encontros dentro de nossa caminhada dos Yoga Sutras, né? Quero mais uma vez fazer uma saudação a todos vocês, que é importante nós estarmos juntos nesse exato momento para esta jornada, né, que nos conduz, que nos leva ao encontro verdadeiro, ao encontro profundo, ao encontro com o nosso Pai, né? Ao encontro com nossas essências, ao encontro com nossas origens, ao encontro verdadeiro com nós mesmos. É uma jornada para casa, é uma jornada de retorno para nossos lares, é uma jornada de retorno para nossa verdadeira essência, aonde nós encontramos, assim como diz, né, o Sutra, lá da primeira sessão, né, o Sutra de número 3, né, ele diz: então o vidente está estabelecido em sua própria natureza verdadeira e fundamental, né? Quando nós estamos nesse estágio arrúpico, nesse estágio de máxima espiritualização, nesse estágio de máxima identidade com o eu superior, e nós diluímos a nossa identidade com o nosso eu inferior. Nós entendemos os reais valores, nós estamos conectados, nós estamos 100%, né, com todos os agregados espirituais, com todos os agregados do eu superior. O eu superior resplandece, reaparece, ele que passa a assumir a coordenância de tudo isso. E todas as coisas velhas, antigas, todas as crenças ultrapassadas, todas as crendices, todas as coisas que não condiz com a verdadeira essência da natureza divina, essas passam a não mais fazer parte, né? Passam a ser eliminadas, passam a ser coisas do passado. E nós passamos a estar estabelecido em uma nova, né? Uma nova essência e uma nova fase. Perfeito. Hoje o nosso encontro, né, nós vamos estar dando o complemento à continuidade da série de sutras que teve início com o sutra anterior, que foi o sutra de número 9, no qual estende-se ainda até o sutra de número 12. Hoje, de forma mais técnica, o sutra de número 10 ele é muito tranquilo, ele até mesmo é complementar ao sutra de número 9. Na sua essência, ele vem falar sobre que o fluxo, né, torna-se tranquilo pela impressão repetida. Qual o fluxo? O fluxo de estabelecer o estado de Niroda. Não, se você, caso, perdeu, né, ou ainda está alguma dúvida, está chegando agora ao canal, eu sugiro você assistir anteriormente o vídeo, né, 9, que é o anterior a este, para antes chegar aqui para poder ter o máximo complemento, tá? Mas é tão importante esse sutra, gente, ele é tão importante que ele nos traz, né, no seu encadeamento, né, das suas palavras sânscritas, no seu termo técnico, ele nos traz preciosíssimas e valiosas lições nesse exato momento. Mas antes de nós chegarmos aqui, né, eu quero convidá-los a nós fazer uma pequena jornada, né? Nós fazemos um pequeno complemento, uma pequena jornada voltando um pouco para trás, para que nós possamos usar como base, né, essa jornada que nós vamos falar voltando um pouco para trás, que servirá de plano de fundo para que nós possamos ter a máxima compreensão do que o Sutra de número 10 quer nos dizer. O Sutra de número 10, ele quer nos dizer em suas entrelinhas de preparo, ele quer dizer nas suas entrelinhas de prática, ele vem falar de desapego, ele vem falar de devoção suprema, né, uma devoção, eu quero falar suprema, uma devoção aquém do conhecimento humano. Ele vem falar de tudo isso nas suas entrelinhas e muito mais, que nós vamos já estar vendo. O que nós temos que entender? Né, o que eu quero trazer para você como base de raciocínio? Quando nós estamos adentrando a vida do yoga, né, nós estamos adentrando, os maiores entraves que nós enfrentamos é as nossas próprias imperfeições. Né? As primeiras imperfeições que nós nos degladiamos, primeiro, são nossas imperfeições morais. Né?
O nosso corpo, ele não... O nosso corpo, é o que eu quero dizer, o nosso constituinte, né, é da persona, né, desse eu inferior, está cheio de imperfeições, né? Aí nós não temos a moralidade adequada, nós temos uma formatação errônea das coisas, nós não temos nem sequer um conhecimento real das coisas que nos cercam, né? Que fazem nós termos também, né, uma conceitualização de coisas erradas, uma formatação errônea, né? Nós temos, só para você ter uma noção, né, nós temos que são chamados dos vassanas, né? Nós temos os conceitos, dentro de nós, né? Eu vou dar meros exemplos. Eu acredito que isso é verdade, isso para mim é fundamental, eu não abro mão dessa forma de acreditar, eu tenho isso como realidade profunda, isso para mim é algo alienável, né? Algo que não se desmanche, é algo que eu não permito que se passe por cima. Eu acredito nesse conceito, para mim tem que ser desse formato, foi me ensinado assim, isto é o que eu acredito, esses são os meus valores, essas são as minhas crenças, isto eu não admito, né? Não admito que se você passe por cima desses conceitos, e coisas tais, né, da natureza humana. Então o que é isso? Isso são preconceitos, né, ou conceitualizações pré-adquiridas dentro do eu. Questões que com o passar dos anos, com o caminhar, com a jornada, você foi cristalizando, você foi formatando, você foi criando dentro do teu íntimo, né, dentro do teu íntimo. Muito delas serviu para o plano físico, né, muito serviu para todo o ambiente físico no qual nós estamos vivendo, né. Até hoje, nos dias de hoje, 2020, é utilizado um termo muito técnico para entendermos alguma coisa. Eles falam formatação do seu mindset, né? As suas definições, a sua formatação das suas definições, o que você tem como crenças, o que você tem como base de valores, o que você tem como base de instrução, como base de conhecimento, né? O que você tem sobre conceitualizações de determinadas coisas. Tudo isso forma, né, um chamado, como eles denominam nos termos de hoje físicos, um mindset, né? O teu mindset, eles falam assim, mind, mente, né, a tua mente, e o teu set, né, né, o teu processamento, o que tu acredita, né? Um exemplo, por assim dizer, uma playlist de gostos, né? Uma playlist aí de alguns gostos que você tem, né? Que você tem dentro de você. Então tudo isso ele gera entraves para que as coisas novas possam chegar. Isso gera barreiras, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você acredite que amarelo é amarelo, tá? E vem alguém e quer te convencer que o amarelo é verde. Como mudar esse conceito, né? Como fazer que de verdade você entenda que o amarelo é verde? Eu estou aqui falando isso, mas vamos entender nessa exemplificação que de verdade o amarelo é verde, tá? É só um mero exemplo para nós podermos entender o que eu quero dizer. Então, quanto tempo haverá para substituir, para caminhar e ter a formatação desse conceito com veracidade dentro de você, mostrando que de verdade você estava errado em seus princípios e que, como nesse exemplo, o amarelo é verde, né? Qual é a jornada que você vai ter que caminhar, qual é a jornada que você vai ter que enfrentar, qual é a depuração, qual é o tempo de caminhada que você vai ter de ter para poder, né, passar por tudo isso e entender. Vai ter um tempo, né, um largo tempo para tudo isso, né? Vai ter um largo período de tempo para você fazer todas essas mudanças. E olha que nós estamos falando de aqui, né, não estou mergulhando no assunto, estou falando de yoga exterior, Antaranga Yoga, né? Estou falando da yoga inferior, por assim dizer, né? A sessão número 3 é somente yoga, na yoga interna. Eu estou falando da yoga externa, agora sim, não é inferior, superior, externa. Então nós começamos a entender alguns quesitos que podem gerar barreiras, né? Você para analisar quanto isso já nos gera barreiras sociais, o quanto isso já nos gera entraves em nossa sociedade, o quanto isso não nos permite avançar, o quanto isso nos bloqueia aqui no mundo de hoje, né? Eu vou dar um exemplo
vou dar um exemplo, e é por exemplo acadêmico, há um grande preconceito hoje racial e há um grande preconceito hoje sexual no período que nós estamos vivendo no mundo de hoje, né? Esses preconceitos, como é que eles são estabelecidos dentro das pessoas para virarem crenças, para virarem algo, para formatarem-se como alguma coisa dentro de uma pessoa, tá? E como fará essa pessoa para se livrar desses sentimentos, desses marcos, demarcações, desses pontos que levam ele a essas crendices? Como fará para ela mudar, transformar, reformatar e colocar coisas novas, mudar esse mindset? Então você para fazer uma análise de tudo isso e começa a ver que existe uma larga barreira, né? Você começa a ver que existe uma larga barreira. Então na yoga externa, né, Yama e Niyama vem trabalhar muito forte nisso, né? E olha que importante é Yama e Niyama, que vem trabalhar essas bases morais, que vem trabalhar essas bases para trazer uma pequena formatação. Não é o todo, é o começo. Não é o todo, é o começo, tá? Somado a tudo isso, nós também temos os nossos próprios sanskaras, né? As impressões. O que são chamadas impressões? Eu vou dar um exemplo para nós podermos entender de uma forma bem abrangente, né? Uma forma muito larga. O que são as impressões, né? Você já parou que cada um de nós é uma vida única? Cada um de nós somos uma formatação, né? Uma formatação de uma vida única. A minha vida, eu sou eu, você é você, né? Apesar de que nesse conceito que nós estamos utilizando é assim, nós sabemos que no profundo, né, somos todos uma coletividade, somos todos a centelha, né, somos todos ligados ao Criador, né? Então não há diferença, eu estou em você, você está em mim, né, e vice-versa, mas tudo bem, não vamos entrar em temas filosóficos agora, vamos seguir o conceito aqui. Então tu sabe que cada um de nós é uma jornada, cada um de nós é uma experiência, cada um de nós é um trilho, cada um de nós é um caminho, cada um de nós é uma vida, né? Cada um de nós é uma vida. O que me leva a minha vida a ser diferente da sua? O que me leva as minhas experiências serem programadas, formatadas? O que leva que minha experiência física de vida seja diferente da sua, né? O que pode ser que eu não possa estar vivendo as suas experiências e você vivendo as minhas experiências? Começa a meditar sobre isso e começa a tentar pegar os termos técnicos, começa a meditar sobre tudo isso e começa a querer, né, a se aprofundar nesse pensamento. Porque cada um de nós temos os nossos samskaras, as nossas impressões. Cada um de nós temos o nosso dharma, né, o nosso caminho, a nossa trajetória, porque cada um de nós experienciou coisas diferentes. Cada um de nós está em um outro processo de formatação dentro de uma experiência. Então eu tenho já, por assim dizer, dentro de minhas impressões, né, kármicas, do que eu terei de passar, ou enfrentar, ou, né, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o meu corpo esteja formatado para que eu possa ter determinadas enfermidades que o seu corpo não está. Olha, talvez a vantagem que eu tenha sobre você, ou vice-versa, você tenha a vantagem sobre mim, e isso me gere um grande empecilho e um grande dificultante, uma grande barreira para que eu possa exercitar o caminho do yoga, para que eu possa percorrer determinados caminhos, ou para que eu possa realizar determinadas buscas. Então a gente para analisar que também esses são empecilhos. Se a gente vê que esses samskaras, eles começam a ser suavizados, eles começam até mesmo a serem alguns processos acelerados, dinamizados, potencializados, quando nós estamos praticando Yama e Niyama, né? Então nós vemos duas situações aqui, nós estamos começando a perceber. Os meus preconceitos, as minhas crendices, os meus achismos, as minhas formatações que eu tenho como verdade, elas estão vamos dizer assim, no meu subconsciente, elas estão na minha mente superior, elas estão dentro de mim e elas formam-se camadas, né? Elas estão ali agitando minha mente, estão ali agitando me chitar, deixando-me no plano de fundo essas armações. Inclusive muitas delas são muito instantâneas, né? Quando tu vê uma coisa, tu se assusta, meu Deus, eu não aceito isso, eu não acredito nisso, e vai e entra em uma luta de combate.
Aí muitas vezes a raiva sai para fora, né? Eu não aceito isso, não pode ser, né? O que diz para você não aceitar determinada coisa? Ver, não ter como isso, que isso tem que ser, né, tem que ser diferente disso. É algo dentro de você que mostra para você, né, que isso não pode ser aceito, né? Então nós temos que ver que nós temos esses dois constituintes internos dentro de nós. Isso nos gera revoltas, brigas, isso nos gera as discussões, isso nos gera as dualidades, isso nos gera uma série de situações dentro de nós. Isso nos instigam ao medo, isso nos instigam à raiva, isso nos fazem avançar, isso nos fazem regredir. Isso nos faz, muitas vezes, nós olharmos, né, para uma sociedade, calarmos-nos diante das coisas que é feito nessa sociedade. Outras vezes, né, nós viramos ativistas de determinadas causas sociais, entramos, mergulhamos nessas discussões profundas, né, acadêmicas. Outras vezes, né, nós geramos conflitos, brigas. Isso nos faz definirmos também a procurar pessoas que pensam assim como nós e nós formamos, por assim dizer, alianças. Isso são formações dos partidos em esferas humanas políticas, né, nas esferas políticas humanas. Então isso nos leva a um monte de situações, né, E nós temos também nas nossas constituições uma formatação de que, né, se as pessoas não estão de pleno acordo, ou vamos botar nesse termo, né, pleno acordo de, vamos dizer, como é que eu posso tentar dizer, de dar um referendo, né, um positivo nas coisas nas minhas crenças e assim gerarmos, né, um ciclo de simpatia, né, virar um grupo simpático, a gente pega e se afasta. Aquele fulano ali é estranho, aquela pessoa ali não, né, a pessoa tem umas ideias totalmente diferentes das minhas, é uma pessoa que ela não fecha comigo, ela não bate comigo e eu me afasto dela. Não acontece isso no meio social, porque você entra num conflito desses valores, né? Que é um choque desses valores, é uma conflitância de crenças, é uma conflitância do que eu acredito e uma conflitância com o que a pessoa acredita. Os meus valores são outros e os valores dela são outros, né? Então a gente vê que há aquele choque. E isso acontece. Isso acontece muito na sociedade, né? Os choques sociais, os choques de uma sociedade. Então o que nós estamos falando agora? Somente externo. Tá? Então quando você for começar a praticar yoga, todas essas dificuldades elas têm que ser combatidas, né? Elas têm que ser combatidas com yama e niyama. Yama e niyama são os dois combatentes para esses entraves, né? E para ver que eles vão combater, eles vão desamarrar, eles vão, né, liberar até um determinado período em que eles possam ser atingidos, eles possam ir, né? Até inclusive dentro da yoga inferior, ou melhor dizendo, da yoga interior, né? Essas práticas têm que ser continuadas em seu absoluto, né? Na sua mais absoluta, inclusive nesses períodos, né, que você está muito mergulhado dentro de si, que você está muito profundo dentro de si, você consegue ter uma mensuração melhor e dar mais base, mais sustentação a yama e niyama, né, com seus conceitos e tudo mais. Tá? E tudo mais. Se você quer ter mais informações sobre yama e niyama, eu sugiro para você o Sutra de número 30, da seção de número 2, tá? Começa ali no Sutra de número 30, da seção de número 2, começa no 29, pode ser. Tá? Lá no Sutra de número 29, que é a base para os assuntos relacionados a Yama e Niyama, seção número 2, os vídeos também já estão aqui. E o que acontece? Eles vêm combater essas imperfeições. Eles já vêm fazer a combatência, né? Eles já vêm fazer as mudanças, eles já vêm fazer alterações desses fatores. Né? Eles já vêm fazer a alteração e a mudança de todas essas crenças, esses achismos, essas coisas errôneas muitas vezes, distorcidas, mal colocadas, e elas já vêm colocando, né, um ponto de interrogação, já vem acentuando, já vem caminhando para um caminho do que é correto. Tá bom?
Então o que que acontece? Você vai enfrentar conflitos internos, você vai enfrentar situações que vão lhe chamar a atenção, você vai passar por períodos de processo que você vai ficar, muitas vezes, né, saindo-se de uma essência de tranquilidade para momentos mais aflitos, mas tudo isso é caminhada, é jornada, né? É você caminhando, você com sua jornada, você com sua prática, é você no seu caminho, tá? Agora vamos parar para imaginar, né, levando em consideração que você já está acompanhando as aulas da sessão de número 3 desde o início, vamos parar agora para fazer uma análise aqui. Vamos parar para fazer um mergulho aqui. Nós estamos já muito profundo, né? Nós já conseguimos atingir praticamente Samadhi, já atingimos Samadhi. E nós já estamos praticamente com o estado de Niroda estabelecido em nós, né? Vamos fazer a seguinte contextualização nesse exato momento. Nós percebemos, né, que o estado de Samadhi, nós entramos primeiramente na concentração, né? Concentra a semente, o objeto. Posteriormente, nós temos que pegar de contemplar, ou seja, nada, nenhuma distração, nada está no campo da mente. Então, quando um objeto consegue brilhar em seu máximo esplendor, né, a mente, como se ela ficasse permeada, né, está como se ficasse vazia, está como se ficasse transparente, permite-se que a semente apareça e brilhe-se no seu máximo fulgor, né? Ela permite-se que ela esteja ali no seu máximo esplendor. Mas você já parou para analisar, aí é Samadhi, né? Você já parou para analisar que no plano de fundo há distrações, há certos convulsionamentos, há certas dificuldades que não nos permite avançar, que não nos permite ir, né? Percebe que há uma força de vontade muito grande que nós vamos ter que despender e mesmo assim parece que não vai, parece o que não vai. São, né, o despreparo, né, a consciência não está formatada para tudo isso, mas no plano de fundo a gente vê que é esses conceitos que estão ali formando-se barreiras. É essas conceitualizações, é essas situações, né, os samskaras e também os nossos vasanas que formam as barreiras que não nos permitem avançar com maior flexibilização ou com mais suavidade, tranquilidade. Isso vai acontecer para todos nós, cada um em um determinado grau. Não vai se repetir os graus. Uns terão mais facilidade, mais vantagens, já por situações pré-adquiridas. Outros terão maior ou melhor formatação para atingir um determinado grau. E outros vão estar tão dificultosos, né, ou tão difíceis que não vão conseguir atingir determinados graus. E alguns até certamente não estão prontos, né, ou até mesmo impedidos para um determinado grau. Então nós paramos para ver o quanto que isso gera, né, conflitos, quanto isso que gera dentro do circuito do campo mental superior, né, gera uma barreira, uma parede muito forte. Vamos botar assim como se fosse, imaginando um dínamo de energia, fosse uma energia que aparecesse dentro do circuito e trouxesse, né, um circuito certo curto, muito pequeno, mas que eu fizesse com que o circuito não conseguisse progredir em velocidade para poder espargir uma força total que ele possa ter dentro do campo, né? Então ele fica limitado, ele fica condicionado, ele não consegue avançar. Ele não consegue dar a devida continuidade, ele não consegue dar a devida sequência para que chegue no seu máximo esplendor. Claro que aqui, no caminho do yoga, nós estamos falando no estado de Niroda, né? É difícil, gente, é muito difícil. Então, o que acontece? Não estou dizendo que nós não temos como vencer tudo isso. Estou apenas colocando que estes são os entraves, que estas são as dificuldades. Então, quando nós estamos tentando colocar no estado de Niroda, né, nós estamos tentando colocar no estado de Niroda,
nós estamos tentando colocar, né, enxertar o estado pleno de Niroda, né? Lembra que nós estávamos falando no encontro anterior, né? Niroda Parinana, o que é Parinama, o que seria aqui o estado? Que começa desde o momento que nós começamos a praticar concentração, nós estamos estabelecendo Niroda, e nós vamos chegar naquele período que, né, se lembra que nós falamos, começam a repetição ou looping, né, das imagens, do refluxo, porque somente ela está ocupando a mente, então todo e qualquer imagem que terá que aparecer novamente só é ela, né? Só é ela que está ali, e nós vamos começar a perceber um espaçamento, né? Um período de silêncio, um período de... Até mesmo nós já fizemos analogia com o cinema e tal, nós vamos começar a ver tudo isso. Mas para chegar a tudo isso, nós vamos ter que ter bastante prática. Talvez para alguns nem tanto, mas é muita prática, é muito desapego, né? Muito desapego, que são dois termos que também nós vamos falar aqui. Seria Vairagya, inclusive nós já falamos em Vairagya, né? Em Vairagya, nós já falamos aqui nos Yoga Sutras, e seria Abhyasa, Abhyasa, né? Abhyasa, ou Abhyasa, né? Abhyasa, tá? Também diz aqui. Então, o que significam esses dois? Uma é uma devoção, né? Vamos botar assim primeiro aqui. Um deles é o entendimento, né? Um entendimento profundo, né? um complemento de uma vontade verdadeira, né? E a Vairagya também ele estaria envolvido numa devoção evoluída, num querer, né, parar de combater, de conflitar, esquecer de tudo isso e querer somente que faça a sua vontade, né? Assim seja, eu entrego-me, eu devoto-me, né? E o termo Abhyasa, ele é prática, muita prática. Ele é todas as ferramentas que nós possamos imaginar para que nós possamos estar lá e praticar aquele ponto em específico, né? É tudo que nos traz de plano de fundo, de conhecimentos e também de exercitação e de tudo que nós possamos imaginar para estar lá. Para aquele período poder utilizar isso como uma ferramenta ao nosso favor, né? Para que nós possamos estar nesse período. Então, quanto mais fixados, yama e niyama, quanto mais a yoga exterior estiver fixado, quanto mais valores, né? Quanto mais os valores, né? Quanto mais os valores que nós temos de uma yoga séria, de uma yoga concreta, melhor nós estamos ficcionados, posicionados dentro de um caminho do yoga, né? Melhores formatados, já envolvidos dentro desse caminho do yoga, né? Claro que para atingir Samadhi nós vamos precisar estar muito evoluídos, evidentemente nós vamos poder estar muito mergulhados, vamos ter que estar muito lá, né? Mas quanto mais base nós já tivermos, mais questões resolvidas, mais situações, né, todos os aprontamentos para estar lá, melhor será esse período, né? Melhor será nos momentos que nós chegarmos nesses portões. Melhor será quando nós chegarmos para transpor esse muro, para transpor esta barreira, para fazer a transposição, né, dessa etapa, desse período, né? Nós vamos estar muito melhores, né, preparados para tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que o atingir do Samadhi é um passo, né? Buscar atingir Niroda é o outro passo. Aqui está dizendo, né, e nós vamos ver que o fluxo torna-se tranquilo pela impressão repetida, então, ou seja, repetir, até que possa ser, né, automaticamente, essa palavra você vai entender o que eu quero dizer com ela, eu quero usá-la aqui no sentido de que quando nós estivermos formatados e prontos para o fato acontece, né? É como um raio que desce, ele desce e atinge o solo, ele só desce se as condições estão formatadas para que aquele efeito ocorra, né? Não vai cair raio se não tiver presente os elementos que possam permitir que caia um raio. Então, ou seja, só vai acontecer quando todos os elementos estiverem formatados. Quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver elaborado, tudo estiver
pronto, preparado para o tal fator acontecer, o tal fato acontecer. Tá bom? Então nós temos que entender tudo isso, tu tem que se apropriar de tudo isso, nós temos que fazer um mergulho muito sincero, né? E refletir, né, sobre essas palavras. Nós temos que entender, né, o que são no plano de fundo, né, nesse plano de fundo, o que é os nossos próprios sanskaras, né, e os nossos próprios vasanas. Tá? Nós temos que entender tudo isso. Tendo a máxima compreensão, meditando sobre eles, buscando compreendê-los, automaticamente nós temos que entender que nós temos que transpor a tudo isso, né? Que nós temos que deixar para trás as conceitualizações, evoluir dentro delas, né? E quem estiver melhor preparado, melhor será passar por esse período. E nós temos também aqui, né, de ver sobre os nossos próprios sanskaras. Nós podemos ir suavizando as nossas impressões. Nós podemos ir acelerando nossas impressões. Nós podemos ir, né, afrouxando, nós podemos ir mergulhando nelas. E tudo isso vão ser resolvidos, vão ser situações que vão ser, não é contornadas no sentido de dar esse jeitinho, mas elas vão, né, sendo paulatinamente resolvidas para que se possa fazer o mergulho que se for necessário. Mas aqui está dizendo o que eu quero agora dizer sobre o sutra que nós estamos aqui fazendo a observação, que nós já vamos mergulhar, que é o sutra da sessão de número 3, número 10, que tudo isso está envolvido nessa questão do fluxo. E tudo isso está envolvido também pela repetida impressão, né? Tudo isso está intrínseco aqui, está colocado aqui. E aqui diz o fluxo torna-se tranquilo. Então o que acontece? Né? Tem que se fazer inúmeras vezes, para alguns, tem que se chegar muitas e por muitas vezes a esses portões, tem que fazer os entendimentos, né, que as barreiras estão ali, fazer as observações. É um momento, né, acredito eu que eu nunca atingi o Samadhi, mas deve ser um momento de muita grandiosidade, apesar que naquele momento se tiver algum raciocínio desse sentido já é distração, né? Mas deve ser um dos belíssimos momentos dentro dessa caminhada do yoga, momentos de muita libertação, de rompimento de grilhões, de amarras, de situações, né? Em que ainda há alguns constituintes que impedem-nos de avançar mais. Inclusive quando se dá o mergulho, né? Quando se dá o mergulho e consegue se atingir o próximo plano, ainda assim, né, tem sanskaras e vasanas, que é literal. Até o último mergulho, né, terá sanskaras e vasanas. O último mergulho que se atinge Kaivalya, né, que é o ponto aonde nós já vamos chegar logo mais adiante nas discussões acadêmicas, né, dos Yoga Sutras. O último ponto, né, é aonde realmente não existe impressão nenhuma. É onde as impressões dos sanskaras cessam-se. Né? É onde tudo cessa. Para imaginar. A palavra cessar, nós não podemos falar que eles não existem. Né? Não dá para se dizer que não existem. Mas preste bem atenção quando eu falo em existência, não quero dizer que eles ficarão com você. Eu quero dizer que você irá substituir por algo novo. Haverá transformação, substituição. Né? Então você vai estar livrando-se de velhos apegos, velhos conceitos, de tudo que não é positivo, vamos dizer assim, tudo que não é necessário, e vai se estabelecer algo transformado, verdadeiro. Algo que já está no plano de fundo de tudo isso, mas não consegue vibrar, não consegue aparecer por causa dessas barreiras, né? Já está lá, mas não consegue aparecer, para se expressar em virtude de todas as barreiras que tem. Então nós vamos eliminar essas barreiras, tudo isso, e permitir a expressão de tudo isso, né? Desse conceito, desse algo avolumado, desse algo gigante, né? Desse algo gigante. O último passo, Kaivalya, ele se dá através de renúncia e devoção, né? Uma renúncia muito grande e uma devoção muito grande, né? Uma renúncia e uma devoção, que também poderiam ser interpretadas muito profundas para a Vairagya e a Abhyasa, né? Poderiam ser também expressões disso. Renúncia e uma devoção, porque quando a gente renuncia, né, quando nós estamos renunciando,
Nós temos que ter uma devoção muito grande. Muito grande. Nós estamos aumentando uma devoção, nós estamos mergulhando à procura de alguma coisa, né? Quando nós estamos fazendo essa renúncia. E quando nós estamos fazendo, né, essa devoção, nós somos devotos, nós temos que ter um desprendimento, um amor, brotarem de nós um amor e uma busca tão sincera, né, que nós queremos diluir quem verdadeiramente nós somos para que haja a fusão com o elevado, com o nosso Criador. Então é um mergulho muito profundo, né, é um mergulho verdadeiramente assim que exige-nos, né, exige-nos de cada um de nós uma jornada e uma caminhada para que isso se estabeleça. Tá, gente? Então acho que já deu para nós trazermos algumas conceitualizações do que realmente é esse processo, do que realmente esse processo já traz o seu significado, já deu para nós vermos. E nós vamos agora, né, de alguns instantes passar a leitura, e eu quero destacar para você que nesse espaçamento de leituras aqui, é apenas 2 parágrafos, né, para que se estabeleça a leitura dele. São só 2 parágrafos, mas os ensinamentos que aqui estão são profundos. Eu quero também estar destacando que o Sutra de número 11, o Sutra de número 11, ele trará também um complemento sobre tudo isso. Né? O Sutra de número 11, nós vamos falar de Samadhi Parinama, dizendo que é uma transformação que consiste no desaparecimento gradual das distrações com o surgimento simultâneo da unidirecionalidade. Tá? Então, o que é o desaparecimento gradual das distrações? O que é isso? Distrações. O que são essas distrações? Isso nós temos que entender que nós já estamos em Samadhi, já não há distrações, né? Já não há um ciclo de distrações, já está somente, né, Samadhi ali. O que é essas distrações? Nós vamos estar entendendo tudo isso, né? O que está ainda, por isso que eu estava fazendo antes aquela análise do dínamo, né? Nós podemos imaginar uma turbina, algo de geração de energia elétrica, que é um dínamo, né, com polos positivos e polos negativos, né, imantado, e com os fios, né, uma bobina de fios no meio, e nós podemos analisar que ainda há quando está gerando-se, né, uma energia, quando está numa velocidade expressiva de geração de energia, gera-se um campo ao redor desse campo de geração de energia, que pode ser que gere até mesmo um entrave para a geração de energia dentro da própria bobina. Então a bobina ela não trabalha solta, né? Ela não consegue trabalhar solta. Ela trabalha, por assim dizer, vamos dizer, com certa dificuldade. Ela precisa de uma força para ser tocada, ela começa a ser tocada, ela começa a gerar energia, mas ao mesmo tempo ela gera um campo magnético. E esse campo magnético ela pode ser, né, nessa mera comparação, nessa mera analogia, pode ser o próprio freio, a própria obstrução que não permite ela atingir a sua máxima velocidade. Ela pode ser só algum entrave, alguma coisa que não permita ir tão profundo, tão avante, né, tão expressivo o seu mergulho. Então a gente está vendo mais ou menos nisso, né? Nós estamos com o nosso velocidade tão profunda, já estamos tão acelerados, mas lá no plano de fundo, aqui nos planos mais baixos, né, nos planos mais vamos dizer assim, mais espiritualizados, há algo que ainda tem uma barreira, né, um fluxo que ainda gera uma barreira para que essa bobina, né, possa liberar a máxima potência que possa ter. Né? Então nós vimos que isso são coisas que nós temos que estar buscando, nós temos que estar vencendo. O que chama a atenção também é que não existe combate, né? Não pode existir nesse exato momento ali um combate, não existe uma combatência, né? Uma luta, não existe outros constituintes entrarem dentro desse campo, porque se outros constituintes entrarem dentro do campo, o que vai acontecer?
esses outros constituintes serão impressões, novas impressões que serão colocadas, né, no campo. Então realmente é isso. É a repetição para que esse fluxo possa se tornar tranquilo. Tá entendendo? Vamos botar assim, né, imaginando um risco, para que aquela vala, aquele risco possa tornar-se cada vez maior, cada vez mais robusta, e assim fazer parte, né, fazer parte de um contexto, né, fazer parte de um determinado contexto. Eu ia fazer aqui um exemplo dos antigos vinis, mas muitas pessoas talvez que chegarão aqui não vão entender o que significa esses conceitos, mas seria um grande exemplo para quem conhece ainda ou lembra dos antigos vinis, que era, né, um sucos, onde a agulha corria por cima desses sucos e no arranhar desses sucos ia produzindo a música, né? É o mesmo conceito, porque nós vamos estar produzindo cada vez sucos que vão deixando mais tranquilo o arrastar desta agulha, né? Vai ficando mais fácil, mais simples o arrastar de tudo isso, ou seja, mais tranquilo pela repetição de tudo isso. Nós vamos passar agora a leitura, e a leitura é muito tranquila, gente, muito tranquila, até porque são apenas 2 parágrafos, né? Eu havia dito para vocês, né? São apenas 2 parágrafos, eu acredito que já tenha trazido uma boa base de entendimento para esse período, né? E acredito que agora com a leitura nós vamos poder estar fazendo um mergulho um pouquinho mais forte, mais profundo. Tem mais uma coisa que acho que é interessante ressaltar aqui. O que nós estamos tentando fazer, né? Quando nós estamos atingindo esse estágio de Niroda. Nós temos que atingir o estado de Niroda para que nós possamos atingir o centro Laya e possamos fazer o mergulho no centro, né? Direcionar a consciência para o centro Laya, para que nós possamos emergir no próximo plano. Mas ali no centro Laya, né, nesse centro Laya, o que não nos permite avançar? É isso aqui. Nós estamos acabando até agora. Então nós estamos acabando até agora de falar e continuar falando e tudo mais, né? São todos esses mergulhos do que aqui nós estamos dizendo. É tudo isso que nós estamos falando até agora. Então muitas vezes você vai até mesmo demorar alguns períodos até mesmo para poder enxergar o fluxo repetitivo, né? O ciclo que se repete. Eu espero que tenha ficado bem entendível e bem compreensível por que o fluxo se repete, né? Eu espero que o Sutra de número 9 consiga dar você um entendimento para tudo isso. Porque nós sabemos que nós estamos nas primeiras camadas da matéria e tudo nesse desenho, tudo está uma velocidade rápida, absurda, se mostrando em framings, né, em passagens e todas as outras questões, né? Acho que o 9 dá total possibilidade de você compreender tudo isso. Mas vamos lá então. Seção de número 3, Sutra de número 10, que diz assim no transcrito para o português. Seu fluxo torna-se tranquilo pela impressão repetida. Nós vamos aqui fazer a leitura e qualquer a situação, qualquer aresta, qualquer comentário, qualquer exposição, qualquer ponto ou contraponto que nós vamos aqui analisar, a gente vai fazendo gradativamente. Aqui diz assim, ó, o significado deste sutra ficará claro com a explicação dada no sutra anterior. Ponto. Então, se você está chegando agora aqui, se você está acompanhando tudo isso, se está ficando algumas dúvidas para você, o sutra de número 9 é o sutra que você tem de assistir. Acho até interessante que você assista esses 2 sutras juntos, né? Um no encadeamento do outro. Não dá 2 horas de sutra. Muitas vezes você fica muito mais em frente a um televisor ou em frente a alguma coisa assistindo um filme, né? Ou muitas vezes navegando na internet.
Então você pode utilizar um período de 2 horas que você separa para você acompanhar esses 2 vídeos, tá? Para entender. A tendência da mente permanecer no estado de Niroda também cresce com a prática e finalmente se torna tão vigorosa pela força dos sanskaras que pode permanecer facilmente nessa condição por qualquer período de tempo. Ponto. Aqui está dizendo que o estado de Niroda cresce com a prática. Percebe isso? Então tem um tempo, né? Tem um período de tempo para que essas coisas se maturem, cresçam, né? E aqui diz que torna-se tão vigorosa pela força do sanskara. Mas agora há pouco nós estávamos falando então de quais sanskaras? Nós estamos falando dos sanskaras de barreira. Mas tu percebe que você vai colocando novas impressões, você vai colocando novas arranhaduras, você vai depositando-se novos, vamos dizer assim, conceitos, você vai reescrevendo, né? Aqui está dizendo novas impressões que pode permanecer facilmente nessa condição por qualquer período de tempo. Então você já está formatando, já está mudando, já está alterando, né? Aqui diz assim, ó, nota-se a importância da expressão prashanta varita, ou vaita, né? É uma palavra sânscrita que está inserido aqui no Sutra, logo após eu mostro para você, tá? Mas essa palavra remete a isso, né? Remete a isso. Remete-se a essa tendência de permanecer, criando as impressões para isso, e de fazer com que permaneça-se facilmente nessa condição, por qualquer período de tempo. Remete-se a esse detalhe. O fluxo desse estado de Niroda, olha só, o fluxo do estado, né? Percebe que está se dizendo que é um fluxo, é um evento, né? É algo, né? O fluxo do estado de Niroda torna-se, após suficiente prática, fácil e pacífico. Tá vendo? Vamos imaginar uma garrafa PET, 1 litro, cheio de um refrigerante. Tá entendendo? Cheio de refrigerante. Mas nós queremos colocar a água e retirar esse refrigerante para fora. Mas a gente não vai virar a garrafa. Nós não vamos virar a garrafa e nós não vamos colocar as mãos. Nós vamos somente utilizar a água para fazer do refrigerante sair. Então o que a gente vai acontecer? Já botar a garrafa em pé. Vamos jogar a água a tal velocidade que ela vai entrando e ela vai jogando o refrigerante para fora. Até que todo o refrigerante saia e dentro da garrafa fique somente a água. O que a gente fez? A gente substituiu uma coisa pela outra, né? Então o que acontece? É isso que nós estamos dizendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. O fluxo de coisas novas, né? O fluxo de Niroda estabelecendo-se e retirando o fluxo desses sanskaras, né? As impressões erradas e tudo mais, e todas as limitações, de tudo que é barreira e limitante para que não possa acontecer o estado de Niroda. Então a gente vê que Niroda, né? Niroda é um fluxo, flui. É algo a ser buscado, né? Não é um exemplo, como eu falei no Sutra de 9, não é um apagado. Não é um conceito apagado, não é um conceito vazio, né? Não podemos dizer que nada é vazio, propriamente dito, né? Que até mesmo o silêncio é algo, o silêncio é alguma coisa. Até mesmo o silêncio é algo, é um evento, tá? Então mergulhamos nesse sentido, mergulhamos em tudo isso. Aqui diz mais uma coisa que também nós já falamos aqui, ó. Não há luta do tipo que possa ter existido em certo grau nos estágios iniciais, quando a tendência não estava firmemente estabelecida.
Por que não pode haver luta? Porque há novas impressões que serão colocadas. Tal luta produziria uma condição instável na mente e todo inconveniente para o propósito almejado. Se tiver luta, distrações, distrações que estão entrando. Então, ou seja, é permitir que o fluxo se estabeleça. Olha que luz que tem aqui, né? É permitir que a natureza faça o seu trabalho. É permitir que seja, através da repetição, que se inscrie as novas impressões e o fluxo seja estabelecido e essas impressões velhas sejam banidas. Observe que as coisas vão se automaticamente resolvendo, né? Por assim dizer. Vale a pena destacar a essa altura que a resistência por parte da mente para que se produzam as diferentes transformações não se deve tanto à própria mente, mas aos sanskaras e vasanas oculto nelas. Agora você já tem mais ou menos um norte para entender o que é vasanas e os sanskaras, né? Que é isso que nós temos que remover. Se esses tiverem sido removidos em grau suficiente, a passagem de uma condição para outra pode ocorrer sem muita resistência. Ponto. Segura aqui. Lembram do que eu estava falando agora há pouco do raio? O raio só vai cair se tiver as condições necessárias para o raio cair, para ocorrer o evento do raio. Né? Então o que nós podemos imaginar aqui? Você vai ter que criar, através da exercitação, da repetição, você vai ter que criar as possibilidades para que se ocorra o estado de Niroda. Pela prática, né, criando as impressões para tudo isso e estabelecendo essa condição gradativamente dentro de você. E agora aqui diz, de fato, se Vairagya tiver sido desenvolvido em alto grau, as mudanças necessárias poderão ser efetuadas com relativa facilidade, como o demonstra a vida dos grandes instrutores espirituais do mundo. Então, se você tiver uma devoção profunda, por isso que diz que o último passo do yoga é com a devoção, né? Essa auto-entrega profunda a Ishvara Pranidhana, né? Essa amorosidade, essa bondade perfeita, como demonstra a vida de grandes instrutores espirituais do mundo. Aqui está dizendo que você suaviza os processos. Eis porque o yogi deve subir com as duas asas, a Vairagya e a Abhyasa, como referido em 1.12. 1.12 seria a primeira sessão, número Sutra 12, né? O Sutra número 12. O que é? Prática e desapego. Prática e desapego. Aqui diz que a supressão, que é o estado, por estado de Niroda se estabelecer, é obtida pela prática persistente e pelo desapego. Abhyasa e o desapego, né? E desapego. Dois constituintes do termo Abhyasa, mas também podemos colocar que estaria desapego, que seria a devoção, né? No estágio de Vairagya, né? Aqui diz, ó. Todo e qualquer esforço de alcançar o estado de estado para que possa em seu pleno esplendor atingir, é incluídos em Abhyasa. Então toda a busca de estabelecer Niroda já é Abhyasa, né? Então, e também o Samadhi. Então isso vai se fortalecendo, né? Como nós estivéssemos enriquecendo o músculo, vai ficando mais forte tudo isso. E também esse mergulho, né, por esse desapego muito profundo, né, essa auto-entrega profunda. Aqui diz assim, ó, inclusive, no último estágio, quando o Dharma, Mega e Samadhi é praticado para a conquista de Kaivalya, é a prática da extrema Vairagya que destrói os restantes sanskaras das mais sutis vasanas e libera a consciência do yogi. Então nós vemos, gente, aqui que
Os últimos passos, eles somente são consumados, né, com a prática da extrema devoção, né, extrema libertação de uma devoção, de uma auto-entrega muito profunda, né, para que haja esse passo. Evidentemente que quando nesses portões chegarmos, nós já estaremos também muito fortalecidos para entender todos esses processos e lá compreender, né, como se faz e como se dará total processo. Nós vamos ter, né, todo o embasamento necessário para tudo isso. Não tenha dúvida sobre tudo isso. Então, o Sutra também vem trazer luz sobre o que nós estudamos no 9, que todos os processos relativos ao Sutra anterior, o estado de Nirodha, a transformação progressiva para uma condição que vai intervir momentaneamente entre uma impressão que aparece e a outra que a substitui, aparece, a outra que substitui vai intervir, né? Como nós tínhamos dito naquele exemplo, lembram? Do 9. Tudo isso vai ser culminado com a base desse sutra, né? Nós vamos ter que ver então que tem que ter um preparo de plano de fundo muito grande. Nós estamos aqui também percebendo que há, né, no anteparo para que essas coisas possam ser culminadas, há também, né, uma posição, né, por assim dizer, uma implementação desses recursos no entremeio, né? Isto são os constituintes para que ocorra esse processo. Também está constituído em tudo isso, esse estado de Nirodha. Tá bom? Assim nós encerramos mais essa etapa então, tá? O próximo evento, o próximo encontro, nós vamos estar falando então do Sutra de número 11. Nós vamos falar sobre a transformação que vai consistindo então, né, vai consistindo no desaparecimento gradual dessas distrações. Nós vamos estar um pouquinho mais à frente. E o simultâneo surgimento dessa unidirecionalidade. Samadhi Parinama, né? O Samadhi além Samadhi, né? Nós vamos estar vendo tudo isso. E o Sutra de número 12 diz assim: assim também a condição da mente em que o objeto desaparece é sempre exatamente similar ao objeto que surge no momento seguinte, que é denominada Ekagrata Parinama. Lembra que nós vimos isso também no Sutra de número 9, que é o novo objeto que se surge, né, depois do vazio e da mente. Nós vamos estar mais à frente ainda. Então nós estamos detalhando todo esse entrelaçamento desses pontos, né? Estamos vendo gradativamente eles, olhando em largas vistas, né, para nós entendermos tudo isso. Tá bom? E aí nós vamos fazendo os referidos mergulhos e dando a devida continuidade a essa jornada dos Yoga Sutras de Patanjali. Eu também me dou satisfeito, espero que tenha sido bastante proveitoso esse momento, bastante entendível, né? Qualquer dúvida você pode voltar, qualquer dúvida você pode rever os nossos vídeos, você pode estar acessando todos eles, pode estar fazendo largas caminhadas, né? A larga caminhada como uma larga jornada em todos eles, para que nós podemos nos apropriar cada vez mais, né, do conhecimento do yoga, tá bom? Eu encerro por aqui, então até o nosso próximo encontro, né, para que nós possamos continuar falando dos temas dos Yoga Sutras. Namastê.